Que o 1143 ou alguns dos seus ativistas estiveram com elementos e dirigentes do Chega é muito grande há vários anos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Polícia Judiciária agiu preventivamente contra o grupo 1143 porque os neonazis estavam a montar uma estratégia que visava provocar minorias, como os ciganos e os imigrantes muçulmanos, para que estes dessem pretexto aos nacionalistas no sentido de lançar o caos junto destas comunidades e provocar uma guerra racial. Os jornalistas são outro grupo em que há profissionais ameaçados por elementos destes nacionalistas. As ligações ao Chega existem quer pela militância no Partido Ventura de alguns dos membros deste grupo, quer pelo constante apelo destes radicais ao voto no Chega. Um deles chegou mesmo a defender que o regime deveria cair se Ventura não ganhasse as eleições presidenciais em 18 de janeiro. Miguel Arruda, o ex-deputado do Chega, que roubava malas nos aeroportos, esteve numa das reuniões deste grupo que difunde discursos de ódio e pratica atos de grande violência. A investigação da PJ está carregada de informação que levou a esta ação preventiva. Sabe-se, por exemplo, que para comandar as operações a partir da prisão, Mário Machado contou com a ajuda da mãe, da ex-mulher, mas também de alguns guardas prisionais. Ainda assim, há um polícia e um militar entre os detidos, mas não se conhece a existência de arguídos entre elementos desta força de segurança. Neste episódio, conversamos com os jornalistas que contam esta história no Expresso, Hugo Franco e Rui Gustavo. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hugo Franco, viva Rui Gustavo. Começamos por aquilo que tem irritado André Ventura, a ligação de alguns dos detidos ao Chega e outras histórias de pessoas ligadas a este partido de extrema-direita. O grupo 1143 faz propaganda pelo Chega. O que é que se sabe até agora? Paulo, sabe-se já muita coisa. Sabemos que, por exemplo, o grupo 1143 apelou abertamente aos seus apoiantes para votarem em André Ventura nas presidenciais do dia 18. Não há mais aberto do que isto, mais direto do que isto não existe. Além de que nos últimos meses o próprio Mário Machado nesse mesmo grupo, no X, tem feito apologia à defesa do Chega, a dizer que é o único partido que representa os patriotas, entre aspas, e é o único partido em que ele se revê e que, portanto, basicamente está a apoiar o candidato André Ventura. E há também militantes mesmo do Chega que são membros deste grupo 1143? Sim, entre os detidos há 4 pessoas que estão ou estiveram ligados a cargos do Chega, cargos municipais, autárquicos do Chega. A investigação percebeu que existe um grupo alargado de militantes que não foram presos, mas que estão ligados ou estiveram ligados ao grupo 1143 e fazem parte do Chega. E alguns são arguidos? Nestes não temos informações que sejam arguídos. Sabemos sim que estão muito próximos da cúpula, das pessoas que lideram o grupo 1143. Não serão arguídos. Os arguídos e detidos são estas 4 pessoas que até já foram noticiadas. O Miguel Arruda aparece no vosso texto. O que é que ele andava lá a fazer? O Miguel Arruda terá participado no almoço de convívio do grupo 1143, portanto um almoço que era para celebrar o ressurgimento do grupo, que este grupo já existiu quando apenas era uma espécie de uma facção da claque do Sporting, da Juventude Leonina, e ressurgiu agora, esquecendo completamente a vertente de futebol e apenas com uma vertente nacionalista e de objetivo de mudar o regime. E o Miguel Arruda
participou num almoço, no primeiro almoço de aniversário do Ressurgimento. A prova de que não tinha a consciência muito tranquila é de que usou uma balaclava, portanto um tapa-montanhas, para não ser reconhecido nas fotos para não ser reconhecido. Há um episódio que os investigadores terão conseguido descobrir e que talvez seja o maior exemplo ou o mais demonstrativo da ligação do Chega a este grupo, que é um militante mais aguerrido do 1143, que até achou que podia ser líder e depois até acabou por se afastar um pouco, apesar de continuar a participar nas manifestações. Uma das coisas que deixou escrito nas redes sociais é que se no dia 18, nas eleições, na primeira volta das eleições, André Ventura não ganhasse, como não vai acontecer, o regime teria de mudar, o regime teria de cair, a revolução tinha que sair para a rua. Já lá vamos a essa parte em que eles estavam preparados para provocar minorias e depois ser a partir disso para eles próprios usarem violência. Antes disso, André Ventura esteve muito crítico em relação aos jornalistas na recente entrevista à RTP. É, aliás, recorrente na forma agressiva como se refere aos jornalistas que são críticos ou façam perguntas incómodas. Os jornalistas estão entre os grupos ameaçados por este grupo. Sim, o grupo soubemos e temos sabido que o grupo tem ameaçado jornalistas. Sabemos também que há uma jornalista que fez queixa-crime contra um membro deste grupo por um telefonema de assédio e, portanto, ameaças. E, portanto, sim, o grupo tem como alvo, entre aspas, tentar amedrontar jornalistas. Nota-se isso muito nas redes sociais. Nós, quando escrevemos artigos em que, basicamente, mexemos no ninho de vespas, e as vespas nas redes sociais costumam assim mandar umas bocas, já nos chamaram associação criminosa e coisas assim parecidas, com fotografias nossas. Portanto, mas faz parte. Mas não é fácil, de qualquer maneira. A narrativa é sempre dirigida às minorias, designadamente imigrantes do Indostão e ciganos. Havia ações pensadas contra estas comunidades, Rui? Havia uma das ações que nós relatamos, era que pretendiam elaborar um cartaz, não era implícito sequer, era explícito, portanto, a dizer que o profeta Maomé era pedófilo, portanto, e a intenção disso era levar a que houvesse desacatos provocados pela comunidade islâmica para que as pessoas, no fundo, se voltassem contra a comunidade islâmica. Ou seja, havia uma estratégia mesmo para provocar. Há treinos, é descrito na investigação que eles faziam treinos de airsoft, que havia um responsável até pelo núcleo de airsoft para prepararem com combate urbano. E o mais grave disto tudo é que o agente da PSP envolvido no caso era ele que estava encarregado de fazer o cartaz e chegou a fazer um projeto para o cartaz que foi depois levado ao Mário Machado, que apesar de estar preso, continuava, digamos, a liderar as grandes decisões do grupo, continuam a ser dele, e que terá aprovado. A única coisa que fez com que não houvesse o cartaz, penso eu, foi o facto da polícia ter de facto lançado esta operação de uma forma um tanto ou quanto preventiva, portanto, para evitar novos ataques e para evitar isto, e para evitar, por exemplo, havia um membro do grupo que chegou a sugerir que se sequestrassem indivíduos da etnia cigana para que fossem espancados e fossem filmados, para instigar medo à comunidade cigana como retaliação pelo facto de haver casos em que o que eles chamam os portugueses brancos serem vítimas de agressões por parte da comunidade cigana. Isso quer dizer que estava pensado, ou seja, havia uma estratégia, não eram apenas coisas avulso, havia uma estratégia de provocar para depois fazer as coisas escalarem. Em outubro do ano passado, portanto há pouco tempo, chegou mesmo a haver um ataque a dois homens indianos numa bomba de gasolina que foram agredidos violentamente à cabeçada, com uma cadeira, ao pontapé, ao murro, pelo simples facto de serem indianos. Não se passou nada, não houve sequer provocação ou troca de palavras. Como são sikhs e usavam um turbante e uma barba comprida, foram insultados, agredidos, roubados, até o telemóvel roubaram. Só por isso eu acho que a PJ terá tentado ter um papel preventivo, enfraquecendo de certa forma a acusação, uma futura acusação, porque não vai ter tantos atos de violência diretos para acusar os arguidos, mas procurou prevenir que não acontecessem mais. Havia receio com aquilo que o Rui Gustavo fala da campanha que eles estavam já a preparar de cartazes a dizer que o Maomé era pedófilo e coisas do género. Ou seja, isso iria causar, obviamente,
uma insegurança e pessoas da comunidade muçulmana iriam ficar muito indignadas com isto e possivelmente poderiam também querer escalar depois, e portanto a coisa poderia causar... Ou seja, ganhavam aqui um pretexto para depois se vingar e não serem eles... propositado, eles queriam fazer isto propositadamente, queriam provocar basicamente. A família de Mário Machado também é parte ativa nas ações deste grupo neonazi, mãe e mulher. O que lhe aponta a justiça? No caso é a ex-mulher, é mãe de uma das filhas de Mário Machado. A mãe, que até num relatório da reinserção social foi entrevistada e falou do Mário Machado como uma criança normal, afetuosa, a quem ela incutiu valores democráticos, aparece agora como uma espécie de pombo-correio entre o Mário Machado e o número 2 da organização, aquele que ficou a gerir o dia-a-dia do grupo, portanto entregava mensagens do filho para esse número 2 e terá também deixado de usar a conta bancária para receber donativos dos membros do grupo com os quais financiavam as atividades que tinham, que eram as manifestações, a compra das faixas, as deslocações, os almoços, os convívios, os tiros, os treinos de tiro, que é a mesma coisa que supostamente, alegadamente, a ex-mulher também terá feito donativos e terá deixado de usar a conta para esses donativos que eram essenciais para o financiamento da organização. Como é que Mário Machado, o Rui estava a falar da mãe que ia buscar informação e transmitia informação, como é que ele conseguia liderar o grupo a partir da prisão? Tinha a conivência de guardas prisionais? Sim, temos informação disso, de que o Mário Machado tinha alguns guardas prisionais que ganhou confiança, terá até tentado recrutar alguns para a causa da ultranacionalista. E, portanto, essa conivência com alguns guardas prisionais, atenção a alguns, e não vamos estar aqui a generalizar alguns, poucos. Não, a questão é de saber se há guardas prisionais arguidos neste caso. Não? Neste caso não, mas houve suspeitas de haver guardas prisionais em momentos de violência, nomeadamente na manifestação ilegal do 25 de Abril. Certo, havia lá um elemento. Nós escrevemos sobre isso e havia pessoas... Sim, mas aqui, se ele tinha a conivência deles, esses guardas prisionais não deveriam estar a atuar legalmente. Não. Aqui a questão era dele ter uma vida facilitada dentro da prisão, possivelmente para lhe darem telemóveis, para passar informações e de cá dentro para fora. É por isso que eu pergunto. Não? Claro, é ilegal. É ilegal, eu estava a falar numa perspectiva diferente, ou seja, os outros guardas prisionais que foram detectados em episódios de violência é um patamar. Este patamar é o da conivência, da cumplicidade, e em que servia para isso, para o Mário Machado poder comandar à distância, seja através de telemóvel, seja através de visitas mais facilitadas, seja através até da vida mais facilitada dentro da prisão. Isso, obviamente... Foi acontecendo. Para fecharmos a nossa conversa, Rui, tu estavas há pouco a referir que o PSP, que aparece neste caso, era o autor do cartaz que insultava Maomé. No caso do ano passado, no Maulo, o chefe da PSP era um dos líderes. Aqui, neste caso, além de fazer cartazes, tinha alguma preponderância na organização. O papel dele era mais de apoio logístico e até de algum aconselhamento, não quero dizer jurídico, mas de policial, digamos assim, porque havia situações que ocorriam às vezes entre os vários grupos, que um grupo grande acabava sempre por surgir alguns conflitos, e ele muitas vezes era ele quem aconselhava e tentava, digamos, dizer aquilo que podiam ou não podiam fazer, e também passava informações sobre quem é que estava nas manifestações. E houve até um episódio em que os extremistas, os militantes, pensavam que havia um PJ infiltrado numa manifestação, e foi este polícia a dizer que não era um PJ, que se tratava de um PSP que ele próprio conhecia e que estaria ali infiltrado, provavelmente para recolher informação. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online por antecipação na noite de quinta-feira, em exclusivo para assinantes. Na manchete, Marques Mendes apoia António José Seguro. Carlos Moedas e Assunção Cristas alargam onda. O Luís Montenegro decidiu não tomar posição na segunda volta sem ouvir o partido. Só haverá um debate Seguro-Ventura nas televisões e acontece já na terça-feira. Fim da formação no INEM abre guerra com a ministra. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo para lhe contar a história do petróleo. Começa lá no século XIX. O excremento do diabo, como lhe chamou Pérez Alfonso, o venezuelano que teve a ideia de criar a OPEP,
que tem sido o petróleo a riqueza de uns e a desgraça de outros. Bom dia, bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.